Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Agora em Araras, 12:02, está no ar o programa Fala Vereador, aqui pela Rádio Araras FM 107,7, hoje 12 de maio de 2017, sexta-feira, e recebendo aqui, nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho. Não nos esqueçamos que o nobre vereador aqui, Pedro Eliseu Sobrinho, tem uma das mais respeitadas trajetórias políticas no município de Araras. Foi secretário na gestão do prefeito Jair Coleta, na gestão Valdemir Jesuíno Zuntini, presidente da Inhaba, foi vereador em 1988, presidiu a Câmara nos anos de 89 e 90 e prefeito de Araras em 1992 e no ano passado eleito o vereador mais votado aqui na cidade de Araras. Portanto, é com enorme prazer que recebemos aqui o senhor Pedro Eliseu Sobrinho. Boa tarde, seu Pedro. Aliás, muitos assuntos para debatermos hoje aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde, seu Pedro. Boa tarde, Nilson. Boa tarde aos ouvintes da Araras FM. É com grande honra que nós retornamos a esta emissora de rádio, que é a emissora oficial da nossa Câmara Municipal de Araras, para participarmos deste importante programa que tem a finalidade de levar informações aos munícipes ararenses, ao povo ararense. Agradeço os trabalhos do nosso companheiro que está aí no comando técnico e do Rafael, nosso cinegrafista. O JP, né, o João Paulo, que leva o melhor som para você que está em casa aí acompanhando a Rádio Araras FM, e o Rafael Rocha, a melhor imagem, até porque depois o vídeo ficará disponível no site da Câmara Municipal de Araras. Seu Pedro, talvez nos últimos tempos a atual legislatura é uma das mais atuantes, né? Muito se deve também à vontade e dedicação, imagino eu, do prefeito municipal de Araras, o senhor Pedro Eliseu Filho, que tem aí trabalhado arduamente para resolver aí as principais questões aqui da nossa cidade de Araras. Essa semana, por exemplo, ele foi à Câmara e levou um projeto de lei para a criação do Profima, né, que é o Programa de Fomento de Investimento do município de Araras, que vai substituir o Prodeia, que já existe há décadas, né, aqui na nossa cidade, que era o Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras. E aí o prefeito municipal esteve na Câmara, convidou todos os vereadores para receber, né, esse projeto de lei que altera, né, inclusive a nomenclatura desse programa, e ele quer fomentar, né, quer melhorar o programa. É isso mesmo, seu Pedro? É verdade. É bom primeiro que a gente ressalve, né, para as pessoas que confundem os papéis da Câmara e da Prefeitura Municipal. A Prefeitura é um poder, o Poder Executivo. A Câmara é outro poder, Poder Legislativo. E eles são independentes entre si. Claro que a interdependência existe em função de que os dois poderes, né, cuidam da gestão da administração do município. E no caso que você acaba de colocar, a Câmara teve a oportunidade de receber a presença do nosso prefeito municipal, que foi solenemente fazer a entrega deste projeto de lei, que é, vamos dizer assim, um dos principais projetos, é a espinha dorsal do governo que se encontra instalado em Araras hoje, que é o projeto que, aprovado, vai favorecer imensamente os investimentos, o fomento nos investimentos aqui em nossa cidade. O que é isso? É para que nós possamos continuar atraindo novas empresas para Araras e, principalmente, favorecermos naquilo que compete à Prefeitura Municipal as próprias empresas que se acham instaladas em nossa cidade e que desejam, né, com muita razão, expandirem os seus negócios. Isso alcançará a indústria, o comércio, a prestação de serviço, a agroindústria e também o turismo de lazer. Então é um projeto muito importante, demorou-se algum tempo para que os envolvidos, secretários municipais, o próprio prefeito que esteve à testa das reuniões para a formulação desta nova lei,
que visa dar melhores condições de atuação para o Poder Executivo atrair investimentos para a nossa cidade. E a par disso, é bom que se diga que já nesses 4 primeiros meses de governo atual, vários investimentos, né, através de novas empresas que vieram para se instalar em Araras, algumas empresas de Araras que também tiveram a participação junto à Prefeitura Municipal, pedindo espaço, áreas, para que possam fazer as suas expansões. E já aconteceram, foram 4 empresas. Nós tivemos também a instalação do supermercado Cubatão, ali no Narciso Gomes, substituindo ao supermercado Tiradentes, e agora estamos aí recebendo já mais um supermercado de porte na nossa cidade, o Savenhagem. E são coisas, né, que a Prefeitura tem que contar com a participação da Câmara. É exatamente isso. Aliás, o senhor Pedro Eliseu disse bem, né? 2 poderes distintos, né? O Executivo está lá para executar e o Poder Legislativo que está para fazer leis e também para fiscalizar, né, o Executivo. E claro, na medida em que, do passar do tempo, o Executivo elabora alguns projetos que precisam dos vereadores para que sejam aprovados. Projetos que visam, né, o bem-estar da população e o progresso da cidade de Araras, né, senhor Pedro? Ô Nilson, e o ideal é que tanto o Executivo quanto o Legislativo atuem no mesmo sentido, de mãos dadas. Sim. Até porque hoje, né, a nova política não comporta mais radicalismos de parte a parte. Hoje, o povo precisa, mais do que nunca, ter os seus problemas resolvidos e encaminhados. Daí a necessidade de que haja unidade de propósitos nesse trabalho que compete tanto ao prefeito quanto aos vereadores. Com certeza, não tenha dúvida. Assim, vai prevalecer o bem-estar da população e certamente o progresso da cidade de Araras. E o senhor lembrou bem, né? 4 empresas que já estão vindo para cá no Distrito Industrial 4, né? Onde serão instaladas essas empresas, e o supermercado Cubatão, que já está em pleno funcionamento, gerando cerca de 200 empregos, né, na cidade de Araras, e o supermercado Savenhago, que gerará ali ao lado do COC, né, do Colégio COC, ao lado da PAI, ali, né? Isso, da PAI, serão 250 empregos diretos, né, para a cidade de Araras. Quer dizer, Araras já percebendo aí nos últimos 4 meses um progresso significativo, né, seu Pedro? A importância, né, desses planos, desses programas e desses investimentos, além, evidentemente, da criação de emprego e renda, é melhorar a arrecadação municipal. Araras hoje tem uma estrutura instalada em termos de equipamentos comunitários de todas as espécies, em todas as áreas da administração pública: saúde, segurança, educação, esporte, lazer, o próprio desenvolvimento urbano da cidade e tantas outras coisas que a prefeitura precisa fazer, e precisa ter uma arrecadação que possibilite ao prefeito acudir em todos os sentidos, todas essas áreas. Então, a importância das empresas, além dos empregos e das rendas, né, que elas criam, é a arrecadação da prefeitura ter uma melhora sensível. Isso leva algum tempo. Você instalando uma empresa hoje em Araras, ela só vai influir na arrecadação da prefeitura daqui a 3 anos, porque o ICMS que a prefeitura recebe do Estado, ele é calculado com base nos 2 exercícios anteriores, na arrecadação que o município proporciona ao governo do Estado nos 2 anos anteriores. Então, são projetos que não podem, sem sombra de dúvida, ser deixados de lado. Nós tivemos um pool de desenvolvimento industrial em Araras, de 1993 a 1996, quando conseguimos instalar, tanto no Distrito Industrial 3 quanto no 4, 29 novas empresas em Araras, e na época foram gerados milhares de empregos. Então a cidade, o município não pode parar de atuar nesse sentido. Nós precisamos, né, o prefeito precisa, a administração pública precisa fazer um pouco de tudo.
fazer casas populares, lotes urbanizados, mas e principalmente, né, além das instalações de saúde, educação, segurança, a própria manutenção da cidade, é preciso que você coloque as empresas, as indústrias, para gerar empregos e rendas para a prefeitura. Não tenha dúvida. E o seu Pedro Eliseu está dizendo aí que o executivo, né, no caso a administração pública, tem que trabalhar em todas as áreas, e é assim também, ou acudir, né, alguns setores, está sendo assim na questão da saúde, né, seu Pedro Eliseu? Seguindo essa linha de projetos, na terça-feira teve uma sessão extraordinária e os vereadores aprovaram a antecipação de recursos à Santa Casa de Araras no valor de R$1.800.000, uma iniciativa até do prefeito Pedrinho Eliseu, para que a Santa Casa consiga consolidar até um acordo judicial que ela vem buscando, não é isso, seu Pedro? É verdade, é preciso que a população saiba que a nossa Santa Casa é uma referência na saúde pública, não só em Araras, no estado de São Paulo. Nós temos, graças a Deus, uma Santa Casa atuante, com belas instalações, com equipamentos de alta tecnologia que a medicina exige hoje, o seu corpo clínico através dos médicos e principalmente dos paramédicos. Nós falamos do porteiro, da cozinheira, da copeira, dos auxiliares, das pessoas que fazem a faxina, que fazem o trabalho de higienizar as nossas instalações hospitalares na Santa Casa, enfim, os médicos, as enfermeiras, né? Um pessoal extraordinário. Aliás, hoje é o Dia do Trabalhador da Saúde. A Câmara ontem realizou uma sessão solene para homenagear os trabalhadores da saúde. E a nossa Santa Casa, dentro desse contexto, ela é imprescindível para a saúde pública de Araras. Sem a Santa Casa, nós não teríamos condições de oferecer, ainda que com algumas falhas, com algumas dificuldades, uma saúde de excelência para a nossa população. E a Santa Casa, via de regra, atravessa períodos de dificuldades financeiras. Não há dinheiro para se pagar tudo. Lamentavelmente, a Santa Casa é o principal hospital de Araras que atende o SUS. E o governo federal, que é, vamos dizer assim, o dono do programa, paga muito mal os procedimentos, as consultas médicas, os exames. Os valores estão defasados há muitos anos. E a Santa Casa vem, evidentemente, em função do atendimento que oferece à nossa população através do SUS, tendo déficit orçamentários, quer dizer, faltando dinheiro para a Santa Casa. E ela, lamentavelmente, teve uma condenação de um problema que houve com uma paciente atendida lá na Santa Casa, e esse valor da indenização devida pela Santa Casa é algo que ascende em torno de 15 milhões de reais. E a Santa Casa já tem um déficit operacional, afora essa dívida, em torno de 10, 11 milhões. E neste momento em que a Santa Casa se viu entre a cruz e a espada, porque o governo federal baixou um decreto suspendendo, inclusive, as atividades do São Luís Saúde, que é o convênio da Santa Casa, e que consegue, por exemplo, no ano passado, teve um superávit de 3.200.000 reais. Todo esse dinheiro é carreado para as contas da Santa Casa. E com essa decisão, infelizmente, do Conselho Nacional de Saúde, lá em Brasília, a Santa Casa se viu num aperto tremendo. E a Prefeitura teve que comparecer para socorrer, neste momento, as dificuldades de dinheiro da Santa Casa. O prefeito esteve em Brasília, falou lá com as autoridades da saúde, através do meio-campo feito pelo deputado Nelson Marqueselli, que é um grande amigo de Araras, um grande amigo nosso e que tem nos ajudado muito. O prefeito conseguiu suspender por hora essa intervenção do Conselho Nacional de Saúde junto ao São Luís. E a Santa Casa, para poder resolver o problema, já que o CNPJ, quer dizer, a inscrição da Santa Casa e do São Luís é o mesmo, entendeu? A Santa Casa precisa separar o CNPJ da Santa Casa do São Luís Saúde. Por quê? O São Luís Saúde
tem superávit, quer dizer, tem lucro. A Santa Casa, infelizmente, tem déficit. E quando as coisas se misturaram, atrapalhou aí o São Luís Saúde. Mas isso está sendo contornado e o prefeito, junto à Santa Casa, para fazer um socorro de dinheiro nesse momento, enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal, né, com a concordância de todos os nossos ilustres vereadores. Nós nos reunimos na quarta-feira à noite, em sessão extraordinária, e o projeto foi aprovado para que a Prefeitura fosse autorizada a repassar R$1.800.000 para a Santa Casa, a título de adiantamento daquilo que a Prefeitura paga mensalmente para a Santa Casa, para prestar os serviços de atendimento à nossa população. Uma complementação do SUS, a Prefeitura paga todas as despesas que nós temos com o pronto-socorro da Santa Casa. A Prefeitura também investe no pagamento dos médicos especialistas que atuam geralmente à distância para atender os casos graves que chegam junto ao pronto-socorro da Santa Casa. Enfim, a Santa Casa é uma instituição que o povo de Araras tem que saber valorizar. E a Prefeitura Municipal também fazer a sua parte. Então, quero aqui, inclusive, parabenizar os nossos ilustres vereadores e vereadoras que aprovaram por unanimidade esse projeto de lei, às pressas, a bem da verdade, entendeu? E o prefeito municipal pela sensibilidade em socorrer neste momento de dificuldades a nossa Santa Casa de Misericórdia. Às pressas, inclusive por conta disso, né? Pela necessidade que a Santa Casa precisa nesse momento, e vale ressaltar que depois esse dinheiro será devolvido à prefeitura, né? Será descontado do dinheiro que a prefeitura repassa mensalmente para a Santa Casa, né? Porque a prefeitura jamais teria até condições, pelas suas próprias dificuldades financeiras no momento, de subvencionar, de doar esse dinheiro para a Santa Casa. Então foi um adiantamento pelos serviços prestados pela Santa Casa, o que não é comum, né? Via de regra, essa atitude das nossas prefeituras municipais, mas foi uma coisa de emergência para a Santa Casa poder sacramentar em juízo, né, o acordo para parcelamento dessa dívida com a pessoa que moveu a ação contra a nossa Santa Casa, e também para livrar o São Luís Saúde dos impedimentos impostos pelo Conselho Nacional de Saúde. Muito em função do que o SUS, né, o governo federal não repassa o valor necessário para que cuide dos pacientes. Haja vista, né, seu Pedro Eliseu, a clínica Antônio Luiz Saião, né? Que também está, né? O presidente Ismael Biagio disse há pouco tempo aí que o valor repassado é de R$40 e para cuidar de um paciente na clínica Saião é no mínimo R$120. O governo federal, né? Ele cria inúmeros programas na área da saúde, né? E joga nas costas dos municípios. Antigamente, né, 60% das despesas de saúde nos municípios ficava por conta, principalmente do governo federal. Hoje se inverteu essa lógica. O governo federal só cria os projetos, os programas na área da saúde, mas cada ano que passa reduz mais ainda o dinheiro que, por justiça, né, teria que mandar para as nossas prefeituras. Eu ainda, recentemente, lendo um artigo muito importante no jornal Estado de São Paulo, constatei que a maioria das nossas prefeituras, no Brasil todo, investem em torno de 20, 25, 30 e até mais do que isso em saúde para poder acudir às suas populações, quando no máximo a lei exige um investimento de 15% do orçamento das prefeituras, que não é o que ocorre, infelizmente, e a saúde custa caro. Vejo aí com muita senso crítico e no sentido construtivo de que a preocupação é só construir prédios e mais prédios, quando saúde precisa de dinheiro para ter médicos, aparelhos para exames, consultas com médicos especializados, a distribuição de remédio. É bem verdade que o país atravessa nesse momento uma tremenda crise. O próprio governo do estado tem deixado de mandar regularmente para a prefeitura aquilo que é dever dele,
com relação aos remédios de alto custo. A prefeitura tem bancado parte dessas despesas e, enfim, acaba caindo sempre nas costas do município, e nós lamentamos tremendamente que a situação seja essa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Estamos ouvindo, portanto, o presidente da Câmara Municipal de Araras, senhor Pedro Eliseu Sobrinho. Aliás, senhor Pedro, vamos falar agora aqui também sobre uma possibilidade, né, da construção de um verdadeiro terminal de ônibus na Zona Leste, né? Aliás, o senhor tem conversado muito com o senhor Elcio Rodrigues, que é o presidente da autarquia, né, da TCA, Transporte Coletivo de Araras, com o próprio prefeito Pedrinho Eliseu, nessa possibilidade da construção de um verdadeiro terminal ali na Zona Leste. E pelo que eu estava conversando com o senhor recentemente, a proposta seria, de repente, os ônibus menores transportarem ali os passageiros da região leste para esse terminal ali, de repente na Praça Jorge Assunção, e depois os ônibus maiores trariam esses passageiros ali desse terminal para a região central da cidade. Seria mais ou menos essa a proposta, seu Pedro Eliseu? É mais ou menos por aí. Veja bem, administrar, né, uma cidade importa em que seus governantes, digo tanto o prefeito quanto os vereadores e todos os funcionários públicos envolvidos, né, é uma questão de se racionalizar os custos das prestações de serviços. Por quê? Porque não há dinheiro suficiente para se acudir às coisas como elas deveriam realmente acontecer, oferecendo conforto, segurança às pessoas, no caso do transporte coletivo. E hoje, a região que tem a maior quantidade de habitantes em Araras, sem sombra de dúvidas, é a nossa região leste. Inclusive, novos bairros foram construídos lá e acho que outros mais serão construídos ao longo dos próximos anos. Então, o transporte coletivo, ele em Araras, né, a gente chama como é que chama? Do transporte do ônibus circular. E não é circular, entendeu? É de ponta a ponta que se fala. O circular é aquele que circula, né, dentro de uma região da cidade. E os nossos ônibus só fazem os transportes de ponto a ponto. O que isso favoreceria? Primeiro, melhoraria tremendamente o sistema de transporte da região leste, que é a maior região em termos de habitante. Por quê? Porque os ônibus menores percorreriam os bairros internamente, no sentido de recolher os passageiros, de transportar os passageiros para um terminal de integração urbana, que é o nome que se dá, entendeu? Como nós temos aqui nos mods, ao lado do ginásio de esportes, onde a pessoa faria o transbordo. E o que isso acarretaria em termos de melhoria no transporte? Primeiro, baratearia o custo. Sem dúvida. Porque os ônibus de grande porte, entendeu? Eles consomem mais. E eles não são para fazer, vamos dizer assim, circular entre as ruas dos bairros, entendeu? Fazendo longas distâncias, vamos dizer assim, ao final do dia se somando a quilometragem que eles fazem, porque eles consomem muito mais, são muito mais caros, a manutenção deles são mais elevadas. Os ônibus menores fariam esse trabalho de circular nos bairros, até o passageiro que quer dentro do próprio bairro circular de uma ponta a outra do bairro, circularia por esses ônibus menores. E a colocação do pessoal dentro de um terminal de integração urbana, o que favoreceria o povo? A maior quantidade de horários e ônibus à disposição das pessoas que utilizam o transporte coletivo de Araras. Seria uma forma de se racionalizar os custos, quer dizer, economizar, por um lado, e melhorar a qualidade de transporte oferecido ao nosso povo. Não haveria mais aquelas superlotações nesses ônibus. Por quê? Porque seriam colocados mais horários. Por exemplo, não sei se será assim, mas a ideia seria mais ou menos essa. De 15 em 15 minutos, o ônibus vai partir do terminal urbano da região leste para o centro da cidade ou para outros bairros
Não tenha dúvida, uma ideia sensacional, e deixar claro aqui para os munícipes que não teria nenhum custo adicional quanto a isso. Não, aliás, a prefeitura, à medida que ela economizar, ela pode segurar o preço da passagem, como o prefeito está fazendo esse ano. Exatamente isso. Aliás, eu quero parabenizar aqui o Elcio Rodrigues, que é o presidente da nossa TCA, pelo brilhante trabalho que ele está fazendo lá. Nos próximos dias, lamentavelmente, nós teremos notícias tristes acontecidas no passado recente dentro da nossa empresa de transporte coletivo. Ele está corrigindo, entendeu? Está tomando certas atitudes. A nossa empresa, que era mensalmente deficitária, todo mês dava prejuízo, já está com os seus custos, com as suas despesas equilibradas em função do aumento da receita. Com, evidentemente, o maior uso do povo, dos nossos ônibus, mas principalmente atitudes de economia e de alguns ralos lá que faziam desaparecer recursos da TCA. Lamentavelmente. E o trabalho do Elcio Rodrigues tem sido muito bem feito nesse sentido, inclusive uma auditoria foi contratada para que fosse feita lá, e como o senhor Pedro Eliseu... Nós já estamos no final do programa, né? Eu gostaria de apresentar aqui as minhas homenagens em nome de todos os vereadores, de todas as nossas vereadoras, ao pessoal da saúde, né? Pelo Dia do Trabalhador da Saúde, e amanhã pelo Dia das Mães. Sem dúvida. Obrigado, seu Pedro. A gente volta aí no próximo programa, com certeza, e teremos aí outros programas também com outros vereadores nas próximas sextas-feiras. Um abraço, seu Pedro. Um abraço, eu que agradeço imensamente a oportunidade de voltar a Araras FM para falar das coisas da nossa cidade. Quero mais uma vez, né, a exemplo do que nós fizemos ontem à noite, numa sessão solene da Câmara Municipal, parabenizar todos os trabalhadores da saúde, tanto daqueles que atuam nas empresas particulares, nas empresas privadas, quanto aqueles que atuam nas nossas instituições de filantropia, no caso da Santa Casa, da Clínica Antônio Luiz Saião, e também aqueles que atuam na saúde pública, através dos nossos postos de saúde, enfim, de todas as unidades de saúde que a Prefeitura Municipal de Araras possui. O pessoal da saúde é um pessoal que, via de regra, é mal remunerado, porque todos os custos que a saúde impõe, né, não são cobertos pelos governos que deveriam cobri-los. Caso do governo federal, caso do governo estadual, a prefeitura faz um esforço hércules para poder manter toda a estrutura de saúde. Fazer saúde não custa barato, entendeu? As coisas são muito caras, haja vista aí o problema dos medicamentos de alto custo, exames médicos, mas o atual prefeito está conduzindo, ao lado do vice-prefeito, que é o nosso secretário de saúde, o Dr. Luiz Emílio Salomé, conduzindo bem a nossa saúde. Muitas coisas vão melhorar, muitas coisas estão ainda falhas. É preciso também que na saúde se tenha um projeto de racionalização daquilo que a prefeitura faz em termos de saúde. E, finalmente, queria deixar aqui um beijo no coração de todas as mães. Minha gente, o mundo atual precisa mais do que nunca da consciência dos filhos, em função de valorizar o dia a dia das nossas mães. Aqueles que ainda têm mãe devem, a cada segundo da sua existência, velar pela felicidade da mãe, dar à sua mãe alegrias, valorizar o importante trabalho que as mulheres, mães, oferecem a todos os filhos. E o Dia das Mães é um dia que nos leva a refletir, inclusive sobre aquelas que não existem mais, as nossas mães que já se foram. Eu posso dizer que, com o amadurecimento, o homem, e quando eu digo homem, o homem e a mulher, quando não tem mais a mãe, ele se culpa de muitas coisas que ele deixou de fazer quando a mãe ainda era viva. Não porque quisesse fazer, né, conscientemente, coisas inconscientes que a gente, infelizmente, acaba cometendo na vida.
Mas eu quero abraçar a todas as mães, minhas orações a todas aquelas que partiram. Quero abraçar imensamente as mães vivas, dando-lhes um beijo no coração. Que vocês sejam felizes e continuem nesta missão. É a mais nobre que existe dentro da existência humana, ser mãe. Parabéns para todas as mães e que a gente possa cada vez mais entregar às nossas mães a consideração e o acatamento que elas merecem. Parabéns. Muito bem, com essas palavras bonitas, né, do senhor Pedro Eliseu Sobrinho, nós vamos encerrando aqui o programa Fala Vereador, dizendo que quem quiser contato com o vereador Pedro Eliseu Sobrinho, basta comparecer na Câmara Municipal de Araras ou mesmo mandar um e-mail no pedroeliseu@araras.sp.leg.br. Na próxima sexta-feira vamos receber aqui o vereador, vice-presidente da Câmara Diretiva, da mesa diretiva da Câmara Municipal, o vereador Carlos Alberto Jacovetti. A todos uma ótima tarde, bom final de semana, parabéns a todas as mamães e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.